está, minha querida, minha irmã. Que a graça do Senhor, que a unção do Espírito Santo esteja sobre sua vida, esteja sobre sua família, esteja sobre a sua casa. Que vocês estejam com saúde, que vocês estejam bem e que o Senhor esteja sustentando e guardando suas vidas nesta manhã, neste dia, nesta semana e todas essa semana que nós temos passado por essa pandemia, amém? Começa nesta manhã mais um Café Comigo e hoje, queridos, eu tenho uma palavra especial de Deus para a sua vida. Nós falamos ontem a respeito daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha e ainda no livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma outra história, outro fato que ocorreu no reinado, só que agora do rei Dário, a respeito da vida de Daniel. A Bíblia diz que o rei Dário, ele colocou alguns príncipes e dentre esses príncipes ele colocou 3 especiais e um deles era Daniel. Pela sua postura, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de agir, Daniel era um jovem íntegro, era um jovem inteligente, era um jovem capaz e além de tudo, Daniel era um jovem temente a Deus. A Bíblia diz que Daniel ele se prostrava 3 vezes ao dia na sua janela e ele falava com Deus, ele clamava a Deus. Ou seja, Daniel tinha uma ferramenta fantástica e ele sabia manejar essa ferramenta, que era a oração. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre a oração. O rei Dário ele faz um decreto, porque ele dá ouvido a algum dos príncipes que queriam muito derrubar Daniel, e nesse decreto ninguém poderia fazer pedido nenhum que não fosse ao rei Dário. Ninguém poderia pedir nada a Deus nenhum, ninguém podia pedir nada a homem nenhum. Tudo que eles queriam, tudo que eles necessitassem, teria que ser solicitado e pedido para o rei. Porém, queridos, Daniel ele clamava ao seu Deus diariamente 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia, Daniel se prostrava na sua janela, olhando possivelmente para o horizonte, olhando possivelmente, como diz no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, e lá Daniel ele fazia as suas petições, ele clamava e ele agradecia a Deus pelo que Deus estava fazendo na sua vida. Certo é que essas pessoas que levaram o rei a fazer esse edito, elas pegaram Daniel orando e levaram Daniel até o rei. Quando levaram Daniel até o rei, eles mesmos disseram: olha, rei, o senhor fez um edito que ninguém pedisse nada a Deus nenhum, somente ao Senhor. E nós pegamos Daniel orando ao seu Deus, e no seu edital, e na sua proclamação, esse homem teria que ser lançado na cova dos leões. O texto, querido, se você continuar a leitura, você vai perceber que Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel passa a noite inteira na cova dos leões, com os leões, e logo pela manhã, ao raiar da manhã, o texto diz que o rei Dário chega lá na beira da cova. E quando ele chega à beira da cova, ele grita: Daniel, Daniel, porventura o seu Deus te livrou dos leões? Interessante, querido, é que o rei ele cria também, de certa forma, ele tinha dentro de si o conhecimento do Deus de Daniel. Porque se ele não tivesse dentro de si esse conhecimento, se ele não entendesse que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, querido, entenda que ele jamais iria na cova logo pela manhã para ver se Daniel estava bem. E a Bíblia diz que Daniel responde lá de dentro: ó rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Ou seja, Daniel passou a noite no meio dos leões, Daniel passou a noite dentro da cova, Daniel passou a noite junto com os leões, e a Bíblia diz que eles estavam famintos e nada lhe aconteceu, porque Daniel era um homem de oração, porque Daniel tinha intimidade com Deus, porque Daniel ele tinha uma vida de oração a Deus. Às vezes nós entramos nas covas dos leões, às vezes nós entramos em situações adversas, e aí no nosso linguajar fala assim: nossa, eu estou vivendo na cova dos leões.
Mas se nós tivermos uma vida de oração, se nós tivermos uma vida de consagração, se nós tivermos uma vida de busca, como Daniel teve, querido, não temos que temer a cova dos leões. Trazendo para os nossos dias de hoje que estamos vivendo, a OMS ela pode te impedir de sair na rua, o decreto do governador pode te impedir de sair na rua, o decreto do prefeito pode te impedir de trabalhar, você pode ficar preso dentro da sua casa, você pode ficar recluso para que você não venha ter a enfermidade, mas uma coisa eles não podem fazer, queridos, uma coisa eles não podem fazer, eles não podem te impedir de falar com o seu Deus, eles não podem te impedir de você dobrar o seu joelho para falar com Deus, eles não podem te impedir de você clamar ao seu Deus. Não permita que nada, querido, que aconteça venha impedir você de ter um contato mais firme, mais real, mais presente com Deus. Tenha uma vida de oração. E não é, querido, uma vida de oração no momento de necessidade, no momento de adversidade, no momento de dificuldade, não. É uma vida constante, é uma vida diária, é uma vida diária mesmo, todos os dias. Assim como, querido, nós tomamos o nosso café todas as manhãs, assim como nós almoçamos, assim como nós tomamos banho, assim como nós penteamos o nosso cabelo, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de constante oração, uma vida de comunhão com Deus. E quando nós fizermos isso, quando nós tivermos uma vida de oração, não temeremos nem a fornalha e nem a cova dos leões. Porque o nosso Deus, Ele estará conosco. O nosso Deus estará presente. O nosso Deus estará ao nosso lado. Que nesta manhã você possa entender que mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que até mesmo a saúde física, é a sua saúde espiritual. É você estar em comunhão com Deus, orando em todo o tempo, buscando a Ele em todo o tempo. Se você não fez isso ainda hoje, no dia de hoje, aproveite essa meditação. Tire uns momentinhos, né? Vá lá no seu quarto. Se você está no seu trabalho, entre lá no banheiro. Se você está dirigindo, querido, não feche os olhos, né? Porque você está dirigindo, mas eleve o seu pensamento a Deus. Se você estiver em algum lugar que você não possa ficar recluso, né? Eleve o pensamento a Deus. E ore. E fale com Ele. Fale com Deus. Ele está te ouvindo. Ele está te observando. E Ele está pronto para responder ao seu clamor. Que Deus te abençoe, te dê uma manhã de graça, uma manhã de bênção, uma manhã de paz. E que todos os dias, assim como Daniel fazia, você possa ter um momento especial a sós com Deus, clamando, agradecendo, pedindo e louvando a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Bem? Fica aqui mais um café comigo. Que Deus te abençoe nesta manhã.